dia a todos. Só um recadinho antes. Se você tiver algum donativo, dízimo, para fazer hoje, após a missa, pode ir lá no fundo, que a Mari vai estar lá para receber. Hoje nós estamos, uma festa especial, sobre São Pedro e São Paulo. Mas eu vou colocar aqui as intenções por todos aqui presentes, em ação de graças por São Pedro e São Paulo, por todos que sofrem e sofreram da Covid, pela saúde, Maria Luísa Rocha Silva Nascimento, família Francisco Barbosa, pela conversão de Arley, Valéria, Valdinei e Vitor, pela saúde de Francisco José dos Santos, por Antônio Correia da Silva, que vai fazer uma cirurgia, pelos falecidos Lauro Mata da Silva e Luiz Mata da Silva, 1 ano e 6 meses, Geraldo Almeida da Silva, 13 anos, Fernando da Silva Maciel de Moraes, 10 meses, Neuza Rudolph, 4 dias, João Geraldo, Missão, José Carlos, Missão, família Citolim Gotardi. Missa e solenidade São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, ao olharmos para Pedro e Paulo, 2 colunas da igreja, percebemos que Jesus edificou a sua igreja sobre pessoas santas e pecadoras. Foram anunciadores de Cristo a partir da sua própria personalidade e impulso de fé e de amor, bem como de suas quedas e contradições. Santos que narram na concretude de uma biografia humana o dom e o mistério do chamado, da fé e da conversão. São 2 histórias que revelam a grandeza da ação de Deus que age em nossa natureza humana, em nossas imperfeições, em nossas quedas e limites. Eis a grandeza do chamado do Senhor, que através da fraqueza dos seus escolhidos, demonstra a força da sua graça. Vamos todos ficar em pé para dar início à nossa santa celebração. Os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com o seu sangue, beberam o cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Irmãos e irmãs, somos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam todos bem-vindos nessa manhã do dia do Senhor, celebrando a festa solene de São Pedro e São Paulo. Vocês, irmãos e irmãs que representam toda a nossa comunidade paroquial, em comunhão com todos os paroquianos confinados ainda nas casas, em breve voltaremos a começar a celebrar as missas
uma presença do povo de Deus. Vamos, em comunhão com todos os irmãos e irmãs, celebrar essa missa em ação de graças pelas colunas da igreja São Pedro e São Paulo. Irmãos e irmãs, confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamento de palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos o auto penitencial. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos, Cantemos o hino de louvor. Senhor,
nessa oração, coloquemos todas as intenções que trouxemos. Em ação de graças pela sua presença, em ação de graças pelos nossos irmãos e irmãs confinados nas casas, ação de graças para todos os irmãos e irmãs que se recuperaram do coronavírus, e também intercedemos para todas as vítimas dessa doença, não só da nossa comunidade, mas para todo o Brasil. O Deus que hoje nos concedesse a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, conceder a vossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as premissas da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra, apresentar. Hoje eu apresento Rodrigo Jorge. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias e algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas é o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra de Deus ilumine nossos dias e nos devolva a vida. Salva de palmas a palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia solene de São Pedro e São Paulo, viemos aqui pedir a Deus de fortalecer a nossa fé. E por isso que temos esse desejo muito grande de voltar às celebrações presenciais, porque sentimos a falta de Jesus, a falta da comunidade, onde Jesus Cristo age para fortalecer a nossa fé e continuar nossa caminhada. E temos aqui duas figuras importantes de Pedro e Paulo. O Pedro se chamava Simão, e Jesus que apelidou ele de Pedro para anunciar que ele se tornou pedra, sobre a qual, como vimos, ele edificaria a sua igreja. Então que é uma festa da fé, uma festa muito importante para todos nós. O
Vimos na primeira leitura, depois da ressurreição de Jesus, ele envia o Espírito Santo que se derrama sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com a Virgem Maria, e a igreja sai da sua cativeira, os apóstolos começam a anunciar o Evangelho, e os milagres começam a acontecer, e tudo estava tranquilo. De repente, os chefes que condenaram a Jesus começam a perseguir a igreja. E vimos aqui nesse trecho dos Santos Apóstolos, como Tiago Maior, ele vai ser morto, vai ser assassinado por causa do Evangelho. E Pedro, ele vai ser preso. E vimos como Deus vai agir junto com seus apóstolos. Ele liberta, enviando o anjo Pedro da prisão. Pedro, ele vai ter consciência que ele não está sozinho. Ele está como Deus que defende seus servos, suas testemunhas. E hoje eu estava lendo alguns relatos dos cristãos do mundo. Tem 50 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Crianças, jovens, adultos, idosos. E muitos continuam a morrer por causa da sua própria fé. É momento, irmãos e irmãs, de fortificar a nossa fé a partir de sangue dos mártires, não só do passado, mas de hoje. E o cristão não pode ser um cristão indiferente, um cristão tímido. O cristão tem que ter coragem de professar a sua fé, de contar com essa ação de Deus que age todos os dias, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dessa pandemia do coronavírus que nos afasta, que nos desanima e que nos mata. Deus, ele está sempre ao lado de seus discípulos. E por isso que nossa missão hoje, meus irmãos e irmãs, é de testemunhar que Deus está presente em nossas vidas, apesar das contradições, apesar das ameaças, apesar das doenças, apesar das perseguições. E na segunda leitura, ouvimos aqui Paulo, que escreve a seu discípulo Timóteo, e ele afirma claramente: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. E o combate não foi de armas, mas o combate da fé. Ele anunciou a palavra, ele testemunhou até no fim. Tanto São João Batista, cujo celebramos sua festa essa semana, como São Pedro e São Paulo, todos eles vão testemunhar de Jesus derramando o seu próprio sangue. João Batista, ele vai preparar a chegada de Jesus, mas ele vai terminar para o martírio. São Pedro e São Paulo, eles também, com histórias diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes, eles vão se apaixonar pelo Cristo, eles derramam também o seu sangue em Roma. Que hoje, meus irmãos e irmãs, é momento para todos nós de combater o bom combate da fé. Quer dizer, temos que perseverar naquilo que nós acreditamos, para que possamos viver nessa vida e morrer como cristãos que têm fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o mundo, realmente muitos recuam, muitos não têm força de perseverar até no fim. É momento de pedir essa graça a São Pedro e São Paulo de sustentar a nossa fé. E Jesus no Evangelho, ouvimos aqui, ele faz essa pergunta importante: o que diz os homens que eu sou? E muitos, eles vão dar respostas diferentes. Eles vão realmente confundir Jesus como qualquer outro profeta, mesmo como Jeremias, como João Batista, mas Jesus Cristo era mais do que qualquer profeta. Por isso que ele pergunta para eles: e vocês, que dizeis que eu sou? Que sou eu para vocês? E Pedro, como porta-voz dos demais apóstolos, ele vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus Cristo se alegra com essa resposta: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. E aqui Jesus Cristo proclama as bem-aventuranças: feliz aquele que crê,
a fé. É a fé que salva a humanidade, a fé que salva a vida da humanidade, porque Cristo, ele veio como Filho de Deus vivo, aquele que veio para salvar a humanidade. E hoje, meus irmãos e irmãs, sabemos que vivemos num mundo que perdeu a fé, e muitos até quando vemos alguns filmes se hoje ridiculizam o nome de Jesus, fala mal do nome de Jesus e mostra cenas contra Jesus, mas isso deveríamos interpelar para que possamos firmar a nossa fé, nunca recuar, mesmo num ambiente onde pessoas não aceitam a figura de Jesus, não aceita seu evangelho, não aceita realmente o testemunho dos cristãos, das cristãs. É momento para a gente ver que a igreja nasceu, né, pela fé de Pedro, que é a fé dos apóstolos, mas essa fé que edifica a igreja em todos os tempos. E todos nós hoje estamos aqui para expressar a nossa fé, e por isso que precisamos de pedir a ação de Deus, de agir hoje em nossas vidas, para que possamos testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, mesmo diante das barreiras que nós encontramos. Quando se fala da fé, eu sempre lembro uma passagem do Evangelho que se encontra tanto no Evangelho de São Lucas como no Evangelho de São Marcos, quando aquele povo de Cafarnaum trouxe um paralítico, encontramos obstáculos e subiram até abrir o teto de uma casa para que esse paralítico chegasse perto de Jesus. E quando chega perto de Jesus, Jesus Cristo lhe fala: teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. E o milagre acontece. Esse paralítico foi carregado pelos amigos. E todos nós sabemos os obstáculos que muitos se encontram. Eles precisam de nossa força da fé. Eles precisam de ter amigos que os levam até Jesus. Como nesse tempo da pandemia do coronavírus, muitos precisam de nós. Precisam da fé da igreja, para que esse povo que sofre chegue perto de Jesus. Ouve a palavra de Jesus que fala: teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. Essa fé é a fé de Pedro, a fé de Paulo. Esse combate é combate de Paulo, é combate de Pedro. Essa fé é também combate da igreja de todos os tempos. Nós, hoje, estamos aqui, meus irmãos, como eu falei, para fortalecer a nossa fé. Que as forças do mal nunca nos vençam, porque Cristo venceu. Ele confiou à igreja as chaves para abrir e para fechar. Quer dizer, a autoridade que o poder de Deus tem, a palavra de Deus que tem para abrir o céu. Não tanto as coisas do mundo que a gente admira, que salva a humanidade, mas é a fé dos cristãos. Que sejamos sempre fortes na fé, corajosos para a testemunho de Cristo, e que possamos, como os cristãos, como quando Pedro estava preso, continuamente ficava em oração, que nós também possamos continuar a vida de oração nas casas, vida de oração nas comunidades, vida de oração na igreja, para que esse poder de Jesus continue sempre produzindo frutos de salvação, frutos de curas, de libertação, frutos de amor. Eu termino para dizer: a fraternidade verdadeira se baseia sobre Cristo. Essa fraternidade a gente admira entre Paulo e também Pedro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de Deus, o Pai, Poderoso, Criador do Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém. Celebrando a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, supliquemos ao Senhor. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa Igreja, para que não esmoreça no testemunho, diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da Igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades. Nós vos rogamos, todos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. De costume, nessa festa de São Pedro e São Paulo, sempre tem a ordenação dos padres. Este ano tivemos bastante adiamento de sacramentos para os catecúmenos, para as crianças da primeira comunhão, uma situação muito difícil para a Igreja, para todos nós. Que São Pedro e São Paulo intercedam para todos nós, para aqueles que vão ser ordenados padres este ano, para todos catequizandos que esperam receber sacramentos, para que passe logo essa situação do coronavírus. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Faça no seu coração sua prece, apresente a Jesus suas intenções dos doentes. Pense a sua família. Repense ao Brasil, que está atravessando um momento muito difícil diante dessa pandemia do coronavírus. Senhor, guardai o povo que vos busca de todo o coração, dai-lhe por intercessão dos santos Pedro e Paulo felicidade, coragem, vivo senso da unidade e fraternidade. Por o Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. Quem nos separa? Quem vai nos separar? O amor de Cristo. Quem nos separa? Se Ele é por nós, quem será contra nós?
Pai, irmãos e irmãs, pelo nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ação de graça a todos os aqui presentes e a todos que se recuperaram do coronavírus. Missa em ação de graça pelos aniversariantes, pelos dizimistas, pelos benfeitores da igreja. Hoje lembramos o senhor Jorge Zelensuk, que é um grande benfeitor da comunidade, que está no Portugal, sofreu um acidente, quebrou o pé, ele deverá passar por uma cirurgia amanhã. E eu quero também rezar aqui pelo meu primo Marcelo Arubo, que faleceu lá no Congo. Missa também em ação de graças a todos aqueles que fazem doação para atender os pobres. Saúde de Maria Lúcia Rocha, família Francisco Barbosa, pela conversão de Warley, Valéria, Vadney e Victor. Saúde de Francisco José dos Santos, Antônio Correia da Silva, que vai fazer também uma cirurgia. Sétimo dia, Rodrigo Rodrigues de Oliveira. Missa também para os falecidos e as vítimas do coronavírus. Vamos erguer nossas mãos acompanhando a oração das oferendas. O Deus que é a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que os apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebramos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por o Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Concede-nos, Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma, por o Cristo nosso Senhor. Amém. Quero mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês. Saúdo mais uma vez todos os paroquianos confinados nas casas. Nós sabemos a nossa situação hoje e a quarentena foi prorrogada na nossa cidade de São Paulo para mostrar sempre a gravidade dessa doença. Não é momento de relaxamento tanto, não é momento de deixar esse combate, é momento de se cuidar e possamos cuidar melhor dos outros. Nós vamos sim voltar para as celebrações presenciais, como estamos acompanhando. Tudo não está ainda pronto aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Precisa de logísticas, precisa de muitas coisas. Essa decisão de voltar a celebrar juntos não pertence só ao nosso querido bispo de fazer sozinho, nem a nossos padres. É uma decisão coletiva de todos nós. É por isso que estamos ampliando o diálogo para preparar a nossa volta de celebração presencial. Nós temos que ter um pouquinho de paciência. Vamos já comunicar as datas e os horários de missas, quando tudo vai ser pronto. Amém? Amém. Vamos receber nesse dia a bênção solene da festa de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos dê o profundamento àquela fé, proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, os ensina a conquistar também nossos novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro
a pregação de Paulo os leve à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, outro pela espada. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo. Glorificar a Deus pelas suas vidas. E de paz, Senhor.